Obrigada, Mayra. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite da FEMAMA e parabenizar vocês por essa ação tão importante que é de educar as pessoas sobre temas que são do nosso dia a dia e que a gente precisa entender melhor como esses tratamentos estão chegando até nós e de que forma a gente pode contribuir para os pacientes sobreviverem mais e melhor. O meu desafio é explicar para vocês os conceitos básicos de imunoterapia e de imuno-oncologia. Então, a gente sabe que o nosso organismo ele é um exército de um homem só. Nós possuímos um sistema imune extremamente eficaz que compreende uma rede de células, de tecidos e órgãos que nos defendem do ataque de invasores. Quem são esses invasores? Em geral, são bactérias, vírus, agentes nocivos. E essas substâncias estranhas, elas são identificadas pelo nosso sistema imune na forma de antígenos. Nós chamamos esses corpos estranhos, essas moléculas diferentes que podem atacar o nosso organismo de antígenos. O nosso sistema imune ele é dividido fundamentalmente em duas classes. Nós chamamos de imunidade inata um conjunto de células que seriam as células que atingem essas moléculas estranhas, os antígenos, de forma mais rápida. E aqui eu destaco, ali em cima vocês veem as células dendríticas, elas têm uma importância fundamental nesse processo da imunidade contra o câncer, e mais adiante eu vou explicar para vocês por quê. E à direita, vocês veem ali a imunidade adaptativa, ou seja, que são fundamentalmente os linfócitos. E no câncer é fundamental a ação dos linfócitos T. E essa imunidade adaptativa, ela precisa de um aprendizado, ela precisa reconhecer que determinada célula está diferente para que ela possa atacar e eliminar essa célula. Então, aqui um gráfico só para que vocês tenham uma ideia de uma célula tumoral sendo atingida por uma célula T já identificando essa molécula como estranha. Esse gráfico é um pouquinho, essa figura nos mostra o processo de identificação dos linfócitos T, como é que o linfócito T amadurece, digamos assim, para identificar uma célula do câncer. Então, vocês veem ali o STEP 1, onde nada mais é uma célula dendrítica, que eu comentei no slide anterior. Ela identifica os antígenos que são liberados pela célula do câncer. Essa célula dendrítica ela vai apresentar esses antígenos para os linfócitos T. E esse linfócito T vai precisar amadurecer, e vocês veem, vai subindo ali a curvinha na ordem à direita, na ordem horária, até que esse linfócito T amadurece, consegue identificar a célula tumoral e eliminar o câncer. Esse seria o caminho natural, digamos assim, da identificação de uma célula do câncer pelo nosso sistema imune. Mas a gente sabe que existem alguns mecanismos de escape. As neoplasias conseguem, muitas vezes, escapar desse processo todo e se destacam aqui duas moléculas que nós vamos comentar bastante hoje, que são receptores inibidores. O que são essas moléculas? Vocês veem ali o PD-1 e o CTLA-4. São moléculas que elas agem como freio do sistema imune. Ou seja, se o nosso sistema imune continuar agindo indefinidamente, a tendência é que a gente desenvolva doenças autoimunes. Ou seja, o próprio sistema imune ataca os nossos órgãos sadios. E essas duas moléculas elas têm uma função de bloquear o sistema imune para que isso não aconteça. E é a partir daí que surgiu, então, o conceito da imunoterapia. O que seria a imunoterapia? Nada mais é do que uma forma de estimular o nosso sistema imune para que ele consiga eliminar as células do câncer de forma eficaz. Nós não vamos atacar diretamente as células do câncer, nós vamos potencializar o nosso sistema imune para isso. E falando um pouquinho de história, a gente não pode falar em imunoterapia sem comentar a descoberta desse cirurgião. Ele era o Dr. Coley, ele era um cirurgião de neoplasias ósseas, fundamentalmente,
E ele percebeu, lá em 1891, que alguns pacientes que tinham neoplasias ósseas e que, por conta de cirurgias e desenvolviam processos infecciosos, ele percebeu que quando o paciente tinha um processo infeccioso, muitas vezes a neoplasia reduzia de tamanho. E aí ele teve a ideia, então, de extrair extratos da infecção de pacientes com erisipela e injetar em pacientes com câncer. E ele, pela primeira vez, identificou que alguma coisa do sistema imune dessas pessoas com infecção atuava melhor contra o câncer. É lógico que muitos pacientes acabaram morrendo de septicemia, enfim, isso foi só uma observação e hoje em dia a gente não utiliza mais isso, é claro. E aí, mais adiante, os anos se passaram e a gente teve, essa é uma revista da Veja de 1985, uma capa, a identificação do primeiro imunoterápico, que foi a interleucina 2. O que a interleucina faz? Ela potencializa, ela é uma substância que potencializa de uma forma muito significativa a ação do nosso sistema imune. E lá em 85, então, começaram a publicar os primeiros resultados dessa ação dessa molécula como uma molécula anticâncer. E aqui vocês veem um dos trabalhos que mostra a ação da interleucina 2 lá em 1998 em pacientes com câncer metastático e que receberam altas doses de interleucina 2. Só que o volume de pacientes que tem realmente benefício da interleucina 2 é muito pequeno. Vocês veem aqui resultados desse trabalho, pacientes que tiveram resposta completa em melanoma, 6,6%, o índice de resposta de erradicar completamente a doença com a interleucina, e na ordem de 9,3% em pacientes com câncer de rim. Ainda hoje se usa a interleucina 2 em altas doses, mas em casos extremamente selecionados e em instituições que tenham habilidade de manejar a toxicidade desse tratamento, que é extremamente elevada. E agora, em 1995, então, a gente tem a descoberta dessa molécula fundamental, que é o CTLA4, no desenvolvimento dessas novas terapias. O CTLA4 ele é chamado de um checkpoint, ou seja, ele é um freio, ele identifica o momento em que o nosso sistema imune precisa parar de funcionar, digamos assim, para que ele não se exacerbe em termos de efeitos contra células sadias e não nos lesione. Então, vocês veem ali em azul, nós temos uma célula do linfócito T representada, e em vermelho, na parte de baixo do slide, uma célula do câncer ou uma célula que está apresentando um antígeno para o nosso linfócito T. Na parte de cima, o CTLA4 ali em azul, o que o CTLA4 faz? Ele evita que a molécula B7, que está logo abaixo, se conecte com o CD28. E dessa maneira, ele freia a ação dessa identificação do nosso sistema imune e evita que essa célula do câncer seja atingida de forma eficaz pelo linfócito T. Mais adiante a gente vai comentar um pouquinho também sobre o PD-1 nos próximos slides, que está ali à esquerda. Então, esse aqui foi um trabalho muito importante de uma molécula que é um bloqueador do CTLA4, que vocês veem aqui um anti-CTLA4, a figurinha ali bem à direita. Essa molécula, que é chamada de ipilimumab, ela foi testada em pacientes com melanoma e foi comparada com a quimioterapia tradicional. E aqui nesse gráfico representa, então, o quanto o ipilimumab melhorou a sobrevida dos pacientes com melanoma metastático em relação às pessoas que receberam a quimioterapia tradicional, que a curvinha é em amarelo, e em azul os pacientes que receberam a imunoterapia. Então, a gente vê na faixa de baixo o tempo em meses e em cima a proporção de pacientes vivos. Então, a gente sabe que essa curva, quanto mais para cima, melhor a sobrevida dos pacientes.
E ao longo de 60 meses, a gente percebe que existiam 40 pacientes vivos no grupo do ipilimumab versus 20 pacientes vivos no grupo da quimioterapia tradicional. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que mostrou a diferença de benefício da imunoterapia em paciente com melanoma. E aí nós temos, então, também a outra molécula que eu comentei com vocês, que é o PD-1, que o que o PD-1 faz? Aqui à esquerda a gente vê um gráfico da inibição do sistema imune pelo PD-1. O PD-1 é uma molécula que é um receptor de membrana do linfócito T e ele é inativado, ele se conecta com o PDL1, que seria a porção do tumor. Tem tumores que expressam essas moléculas e essas moléculas, quando se ligam ao PD-1, elas impedem a ação do nosso sistema imune da mesma maneira. Eu vou passar. E aí aqui a gente tem, então, um resultado de um estudo de um anti-PD-1, que é o pembrolizumab, que foi comparado com o ipilimumab, e vocês veem o uso do pembrolizumab ali em roxinho, que foi melhor do que uma outra imunoterapia em pacientes com câncer com melanoma também. Então, uma evolução da própria imunoterapia. Aqui em câncer de pulmão, essa molécula também se mostrou bastante eficaz e hoje em dia a gente chega a pesquisar no tumor o quanto de PDL1 esse tumor expressa e parece que em câncer de pulmão, está confirmado, que a expressão maior de 50%, o benefício para essa medicação é maior. Uma outra molécula também anti-PD1, amplamente já utilizada em vários tipos de neoplasias, o nivolumab, que atua em melanoma, em pulmão, linfoma de Hodgkin e câncer renal. Aqui um exemplo também de uma diferença favorecendo a associação agora do nivolumab, um anti-PD1 com anti-CTLA4, o ipilimumab no câncer de rim. Esse é um exemplo de um paciente que nós tivemos ali no Moinhos de Vento há pouco tempo, um paciente com melanoma metastático que chegou com essas lesões muito significativas no tronco, muita dor, esse paciente não conseguia dormir por dor, embaixo dessas lesões avermelhadas existiam nódulos e ele usou uma imunoterapia. E aqui vocês veem a foto depois de 8 dias da primeira aplicação do tratamento. Então, nós estamos vendo respostas que são impressionantes com essas medicações que ativam o nosso sistema imune e que a gente deseja que cada vez mais pessoas possam se beneficiar desses tratamentos. É importante salientar a toxicidade da imunoterapia é diferente de uma toxicidade de um quimioterápico. Fundamentalmente, ela é relacionada ao excesso de de ação imunológica do nosso sistema, ela potencializa o nosso sistema imune e, consequentemente, pode atingir órgãos sadios. Então, rache cutâneo, acne, pústulas, lesões cutâneas, pneumonite, inflamação no pulmão, pacientes podem ter diarreia, traduzindo uma colite, ação na tireoide, no fígado, cansaço é outro sintoma que é bastante frequente e que precisa ser bem avaliado. Como é que nós vamos cuidar dos pacientes em imunoterapia, tentando evitar que o dano do excesso de ação do nosso sistema imune prejudique o paciente? É importante que a equipe médica tenha uma suspeição elevada, que controle de perto esses efeitos. O paciente precisa estar bem informado, é necessário uma boa comunicação e um fácil acesso do doente aos cuidados de saúde e fundamental que a equipe saiba tratar, usar essa medicação, que seja bem treinada e com experiência. Como conclusões, nós sabemos que a imunoterapia é uma estratégia promissora no que concerne o potencial de remissão a longo prazo de várias neoplasias malignas e a integração de modalidades de imunoterapia. E aqui eu trouxe alguns exemplos
que já estão no nosso dia a dia, como o anti-CTLA4 e anti-PD1, resulta também num efeito sinérgico, mas às custas de maior taxa de efeitos colaterais, e é óbvio que o nosso maior desafio é o acesso dos nossos pacientes a esses tratamentos que não são de baixo valor. Obrigada.